Mateus 20. Lá nós lemos na quarta-feira passada do verso 1 ao 16. Mas hoje nós vamos encurtar, vamos ler essa parte final, do verso 13 até o verso 16. Todos acharam? Amém. Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional. A palavra de Deus diz assim: mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros... Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa, Senhor, mais uma vez, porque queremos aprender mais do Senhor, queremos aprender mais do teu reino, e pedimos ao Senhor nessa noite: abre a nossa visão, meu Pai, para compreendermos os segredos, meu Pai, da tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos revelar. Fala, meu Deus, individualmente a cada um dos que estão aqui presentes, para que possamos, Senhor, adentrar naquilo, meu Deus, que o Senhor já preparou para nós de antemão, Senhor. As tuas bênçãos, a tua graça, a tua misericórdia. Queremos alcançar, Senhor, tudo aquilo que foi disposto para cada um de nós. Tua igreja se reúne nessa noite em nome de Jesus. Invocamos mais uma vez a presença do teu Santo Espírito, para que a ministração dessa palavra, ela venha, Senhor, em conformidade com tudo, Senhor, que o próprio Espírito inspirou aqueles que escreveram esse livro, que para nós é a tua palavra, em nome de Jesus. Dando continuidade, irmãos, ao que eu ministrei na quarta-feira, eu trouxe para vocês uma urgência, um entendimento de que há um chamado de Deus para os seus trabalhadores, e que a maior lição que essa parábola nos traz, para mim é isso que eu quero dar continuidade nessa noite, é que além dessa urgência, além desse chamado, além dessa necessidade de estarmos produzindo algo para o reino de Deus, porque aqui fala, a parábola começa fazendo o comparativo: o reino do céu é como. Então, além das lições que nós vamos aprender dentro dessa parábola, entendemos que aqui há uma revelação de como é de fato também o reino de Deus. E que esta parábola está falando de um tempo de colheita. Está falando de um tempo em que o Senhor estava chamando pessoas para trabalhar na colheita da sua vinha. Não era um tempo de plantar, não era um tempo de limpar, mas era já um tempo de colher. E aí eu fiz um paralelo mostrando a vocês que quando Cristo estava já perto de ser assunto aos céus, ele disse aos seus discípulos: orem ao Pai, roguem ao Pai, porque o problema aqui não é falta de frutos, o problema aqui não é a terra, o problema não é a semente, mas roguem ao Pai, porque os campos estão maduros, mas poucos são os ceifeiros. O problema é o ceifeiro. O problema é aquele que vai lá colher o fruto. E aí eu me detive aqui, em algum tempo dessa ministração, para passar para a igreja um sentimento que tem sido alimentado, de que nós frequentamos uma igreja como quem frequenta um cinema, como quem frequenta uma escola, que nós damos os nossos dízimos e as nossas ofertas na igreja como quem está pagando por um serviço. E avaliamos a igreja a qual nós pertencemos pelo serviço que ela nos presta. Nós não nos sentimos parte integrante de um corpo, não nos sentimos compelidos pelo Espírito a manter um nível de comunhão com a pessoa que senta do nosso lado, mas, de forma contrária, nos sentimos ávidos, nos sentimos, de certa forma, com direito ou com razão para criticar todas as coisas que nós não concordamos na forma como esse serviço é prestado. Entendemos que profissionalizar as coisas dentro da igreja é negligenciar o chamado inicial, e aí eu trouxe, para nós entrarmos perfeitamente no que vamos focar nessa noite, que quando Pedro precisou instituir os primeiros diáconos, e eu mostrei a vocês na Bíblia que naquele tempo a igreja ela tinha recurso,
A igreja ela tinha capacidade financeira para poder pagar se fosse necessário. Mas o critério que ele escolheu foi: escolham pessoas idôneas, mas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Entendendo que há esse chamado, entendendo que há de fato esse trabalhar e esse mover do Espírito de Deus que chama as pessoas para trabalhar na sua obra. E aí você me pergunta, então, pastor, por que é que nós, de fato, temos essa dificuldade? É porque determinadas áreas, queridos, na igreja, na atividade, na obra, elas põem em evidência aqueles que estão trabalhando. Já outras atividades, elas mantêm as pessoas no anonimato. Há trabalhos difíceis, há trabalhos na igreja que eles são feitos que ninguém vê. Então, dentro dessa política, entendemos que alguns trabalhos que eles estão em evidência e que eles, de certa forma, expõem a pessoa que está praticando aquela atividade, geram uma concorrência natural de pessoas que querem praticar determinadas atividades sem entender qual é o propósito daquilo que fazem, sem entender se de fato foi para aquilo que Deus chamou, mas pela simples necessidade que elas querem de estar no controle de alguma coisa, em uma situação de poder ou em uma situação de evidência. Eu conheci muitas pessoas que foram fracassadas na sua vida secular. Por questões sociais não tiveram estudo. Então, lá fora, se você não tem estudo para o mundo, você já fica na metade do caminho. É o mundo cobra assim. Se você consegue estudo, aí vem agora o seu esforço pessoal e a sua capacidade de se dedicar ao seu trabalho. Mas nem todos tiveram boas oportunidades na vida. E muitas vezes essas pessoas lá fora, elas não conseguiram se sobressair das demais. Mas acharam na igreja uma forma de alimentar as suas deficiências pessoais. E elas se apegam a cargos, se apegam a funções e se esquecem de que nenhum trabalho na igreja ele é perfeito para Deus se estiver fora dos seus propósitos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o que a parábola nos disse, que tem pessoas que estão achando que estão trabalhando muito e que outros não estão fazendo nada, mas que no final da recompensa, quando o Senhor se apresentar, haverá uma surpresa para muita gente, porque a parábola traz e ensina essa lição, que o importante, preste atenção nisso, não é o que você acha que fez, mas é o que você foi chamado a fazer. É isso que a parábola resume, o Senhor dizendo: mas Senhor, esse daqui chegou agora e o Senhor deu um denário a ele. Mas vem cá, quando eu lhe chamei para fazer o quê? O Senhor me chamou para trabalhar o dia todo. E o que foi que eu disse que você ia ganhar? Um denário. Em que é que eu estou sendo desonesto com você? Ou em outras palavras, o que é que você tem a ver com a minha relação com essa outra pessoa? Então, o que é que eu quero passar para vocês? Muitas vezes eu posso pensar que eu sou um músico, que eu sou um pastor, e que porque eu estou aqui em cima, porque vocês têm que me ouvir, porque a minha imagem aparece para todos vocês, enquanto vocês todos estão voltados para mim, alguém pode julgar isso com critérios humanos e almejar a posição que eu estou, e dizer: olha, talvez a pessoa mais importante da igreja seja o pastor. Mas eu lhe digo, não se surpreenda se para Deus, alguém que ele chamou para de repente consertar a encanação da igreja, receber um galardão maior ou igual ao de quem esteve aqui trabalhando no púlpito todos os dias. Porque a função da parábola é exatamente Cristo esclarecer e nos dizer isso. O importante não é o que você acha que você está fazendo, não é quanto você acha que vale o seu trabalho, mas é o que eu lhe chamei para fazer. E é por aqui que muita gente se perde, queridos. Porque, primeiro, nunca nem descobriram o que é que Deus chamou ele para fazer, ou não tem interesse em descobrir.
Por quê? Porque no seu coração ainda não surgiu verdadeiramente o desejo de servir a Deus. A gente fala, sou servo do Senhor, mas a gente entende de fato o que é que a palavra servo significa? A gente entende de fato que quando nós nos colocamos à disposição do reino de Deus, Ele disse, olha, a oferta, né? A gente fala, Deus ama quem dá com alegria. Quando você oferta o seu trabalho, será que Deus ama se essa oferta também não for por alegria? Não for movido pelo um coração voluntário? Então, temos um corpo que muita gente quer ser olho, muita gente quer ser boca e pouca gente quer ser pé. Pouca gente quer ser mão. Ah, pastor, eu bem que suspeitei que essa igreja era assim. Não é a nossa igreja, a igreja de Jesus era assim. Isso é do homem, isso é do ser humano. E é por isso que Jesus deixou essa parábola, para nos dizer, tome cuidado, porque você pode estar puxando muito trabalho para você, pode estar almejando coisas que você acha que são grandiosas, mas para o reino de Deus, talvez tenha o mesmo valor de pessoas que estão fazendo trabalhos e obras que você julga insignificante, mas para Deus não é insignificante, porque quem chamou o mesmo trabalhador para trabalhar o dia todo, foi o mesmo que chamou para trabalhar na última hora. E qual era a recompensa? Exatamente a mesma. Aí os discípulos estão lá, discutindo. Você vai achar isso em Lucas 22, 24 e 26. Quem de nós é o maior? A discussão era essa, está escrito na Bíblia. Qual deles parecia ser o maior? Eu tento imaginar, mas naquele dia, meu irmão, você lembra que eu andei em cima da água. Ninguém aqui andou em cima da água, só eu que andei. Mas você afundou, então não vale. Eu tento imaginar ali os discípulos, irmão, mas eu estive com Jesus no monte, lá na transfiguração, eu vi. Aí o outro já ia dizer, meu irmão, mas a gente que ficou lá embaixo lidando com o demônio a noite toda, mas você também não expulsou o demônio. E Jesus quieto ouvindo a briga deles lá. Teve uns dois que pediu até a mãe, não foi? Eu vi até mãe no meio. Para pedir a Jesus para poder sentar um à direita e outro à esquerda. Qual é a lição que Jesus traz? Quando ele vê a natureza humana, eu quero que você entenda isso. Jesus não estava trabalhando com demônios. Jesus não estava tratando com marginais, ele não estava tratando com pessoas de má índole, ele estava tratando dos seus discípulos, que ele mesmo tinha escolhido. Não foi Satanás que escolheu os discípulos de Jesus. Quem escolheu? Ele mesmo. Na minha igreja, quem vai escolher os meus líderes sou eu, foi Jesus que disse. Então a discussão não era nem com a igreja toda, era com os líderes. E a briga era para saber quem era o maior. Qual foi a resposta que Jesus disse? Entendam que Jesus quis mostrar. Vocês estão discutindo isso porque vocês estão usando os olhos carnais de vocês. Vocês estão usando a capacidade mental de vocês. É a natureza humana se manifestando. Mas os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados de maiorais ou de benfeitores. Mas vocês não vão ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. O que é que Jesus está falando aqui? O que é que ele estava querendo dizer? Que há critérios no reino dos céus, que os valores são extremamente invertidos. Que aquele que parece que é grande, no reino dos céus, é o menor. E aquele que parece que é o menor, no reino dos céus, muitas vezes, é o maior. E nós nos satisfazemos, irmãos, e eu quero que você entenda isso nessa noite. Nós somos impelidos, muitas vezes, por razões humanas, a fazer as coisas para Deus. Somos impelidos pelo julgamento das pessoas. Nós desejamos e almejamos situações e almejamos trabalhos para nós, às vezes árduo. Às vezes um fardo que colocamos sobre nós mesmos, porque achamos que por trabalhar muito, nós vamos agradar a Deus. Mas o que mais agrada a Deus é quando você faz exatamente o que Ele pediu para você fazer. E não muita coisa.
Saul foi ungido para ser rei. Ele não foi ungido para ser profeta. Ele não foi ungido para fazer muita coisa. Ele foi ungido para fazer o que Deus chamou ele para fazer. Mas a situação pedia a presença de um sacerdote. Cadê o sacerdote? Cadê o rei? Cadê o profeta? O rei está aqui, cadê o profeta? Não tem profeta. Cadê? Como é que a gente vai resolver isso? O povo está entrando no buraco, um caindo em cisterna, o outro vai fugir, o pau vai quebrar e o povo de Deus vai ser derrotado. Antes que ele seja derrotado, eu vou assumir uma posição aqui que Deus não mandou eu fazer, mas eu estou entendendo que é necessária. Eu entendo, queridos, lendo esse texto, que ainda que o exército fosse derrotado, era mais importante permanecer em obediência. Imagine você na cabeça de Cristo. Pai, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. O que é que Jesus estava dizendo? Eu estou entendendo que eu vim até aqui, mas tem um destino para mim. Tem um destino. Eu vou morrer. E talvez agora venha na nossa mente humana o conflito. Se Deus me chamou para ganhar as nações e me disse que eu vou ser o Senhor do mundo, como é que eu vou morrer? Observe. Quando ele chega na cruz agora, o que ele brada na cruz é: Pai, por que me abandonaste? Ele viu que de fato ele ia morrer. A história não já estava escrita, a história estava sendo escrita. Ele sabia o que ia acontecer com ele. E a Bíblia diz que ele foi obediente em tudo, até a morte. Ou seja, no problema, a questão não era morrer, só por morrer, porque morrer por morrer, todo mundo vai morrer. A questão é que ele morreu por obediência. O destaque que a Bíblia dá nesse ponto, a morte de Cristo, é que foi uma prova. Por tudo que ele padeceu, ele aprendeu pela obediência. A Bíblia diz que ele estava aprendendo pela obediência, o Filho de Deus. Se submeteu até o fim à vontade de Deus. Ainda que a vontade de Deus fosse que ele morresse na cruz. Eu posso fazer uma grande obra para os homens. Posso fazer uma grande obra para que as pessoas vejam. Mas diante de Deus essa obra pode não ter nenhum valor. Ao contrário, pode ainda servir de maldição sobre a minha vida. Você já pensou nisso? O profeta chega e pergunta: o que foi que você fez? Se você for ler o livro de Moisés, for ver o ato que ele praticou, beleza. O que foi que ele fez? Ele sacrificou ao Senhor. Ele fez exatamente o que estava na lei. O que é que estava errado no processo? É que ele não era a pessoa para fazer isso. E eu vejo, queridos, muita gente se atrapalhando dentro da igreja por conta disso. Porque essas pessoas entram na igreja, mas elas não querem saber o que Deus tem para elas. O que é que Deus quer que elas façam. Mas elas querem fazer o que elas acham que é melhor. São elas mesmas que escolhem os cargos, escolhem as funções. E muitas vezes começam a fazer política dentro das igrejas para conseguir conquistar e chegar aonde eles desejam chegar. Mas será que é isso que Deus quer de mim? Estou cheio do Espírito Santo, Deus. Recebi agora o avivamento. Para onde é que eu vou pregar? Diga aí a cidade grande que eu estou indo. Não, você vai para a cidade grande, não. Você vai para o deserto. Espera aí, Senhor. O Senhor está de brincadeira comigo, né? Quer dizer que eu fiquei esse tempo todo aqui em Jerusalém, acompanhei o Senhor 3 anos e vivi tudo isso, e agora que eu estou cheio do Espírito Santo, pensei que ia entrar numa cidade, porque Pedro pregou ali, foram 3.000 pessoas, achei que agora ia ser minha vez. O Senhor ia me mandar para Decápolis, ia me mandar para uma cidade grande e tal. Não, você vai para o deserto. Para o deserto? É, e vai andando. Aí agora, meu irmão, não tem nenhum anjo para me levar? Tem não. Eu lhe pergunto, será que você está aí sentado aqui me ouvindo, se você se sentisse capacitado e cheio de Deus para uma grande obra, e você achando que está saindo de uma igreja de 3.000 pessoas para ir fazer uma obra maior, porque você está se sentindo assim, se Deus lhe disser, você vai para o deserto pregar para uma pessoa só, o que é que você faria? Você seguiria a sua intuição? Seguiria a sua vontade? Ou seguiria a vontade de Deus? E esse é o sentido da gente entender o que Jesus falou.
As nações, elas julgam diferente. Os critérios do mundo, eles são diferentes. O que tem valor aqui na terra, no céu pode não ter valor nenhum. Ah, porque ele fala bem, porque... Mas quem criou o homem? Quem criou a fala? Quem deu a capacidade de falar ao homem? Irmãos, entendam. Aqui a gente vai entrar em um nível de revelação profunda, que se você não entender isso, tudo que você produzir no reino de Deus está fadado ao fracasso. Eu, antes de entrar nisso aqui, eu vou dar um testemunho a vocês de algo que aconteceu muito importante. Algo que eu não sabia e tive que aprender vendo Deus fazer um grande milagre, porque senão eu ia passar uma grande vergonha, né? Grandes milagres são o oposto da grande vergonha. Nós fizemos a festa do final do ano lá no Recanto da Bênção. Quem lembra? Que a gente esteve lá, foi o churrasco do final do ano, aquela coisa toda. E nós compramos, irmãos, algumas carnes ali, costela de boi e banda de porco, e vai assar aquele negócio. Só que nós fomos assar com uma madeira que ela não produz brasa, ela só produz fogo. E eu não sabia que o fogo não assava nada. Eu não sei se você sabia disso também, mas nessa noite você está sabendo. Não é o fogo que assa nada. O que assa é a brasa. Porque o fogo, ele queima, mas ele não tem a capacidade de segurar a temperatura. O que está quente ali, meu irmão, é a brasa. E quando a gente acendeu aqueles eucalipto, meu irmão, a gente nem sabia, era eucalipto tratado que trouxeram. O eucalipto tratado é uma madeira que ela foi... Vou dar um exemplo bem assim, só para você entender. É como se aquela madeira tivesse sido frita no óleo. O tratamento que se faz é parecido com isso. É pegar a madeira ainda meia verde e joga num tacho de óleo fervendo para ela selar toda ali e não dar mais bicho, não dar cupim, enfim. Só que em compensação, tudo que tinha ali na madeira de propriedade para virar brasa, foi embora. Só ficou a palha. E quando você queima a palha, só faz fogo. E nós passamos ali o dia todo fazendo fogo, mas não tinha brasa. E quando nós fomos cortar a carne estava completamente crua por dentro. Até hoje ninguém sabe explicar como é que 120 quilos de carne, que foi exatamente o que estava fora tudo aquilo, conseguiu alimentar quase 1.000 pessoas que tinha ali naquele evento e ainda sobrou carne. Ninguém sabe explicar. Só o milagre de Deus. Mas a carne foi doada para o centro de recuperação no dia seguinte e ainda estava crua. O que é que o senhor quer falar com isso, pastor? Que você pode fazer o fogo, você pode fazer a fumaça, mas você não vai produzir a essência daquilo que é espiritual. Jesus disse à geração de líderes religiosos do tempo dele: olha, vocês estão fazendo esse movimento todo, mas quando vocês conseguem converter uma pessoa, vocês tornam ele mais filho do inferno do que vocês mesmos. Ou seja, a igreja não estava produzindo pessoas para o reino de Deus, mas estava produzindo pessoas para condenação e para serem chamados de filhos de Satanás. A igreja, os líderes religiosos, por quê? Princípio simples: sem mim, nada. E nada é o quê? Nada. Só podeis dar fruto se estiver ligado em mim. E se eu não estiver ligado nele, eu posso dar fruto? Aí eu vou lhe dizer, até pode. Mas não são frutos para o reino de Deus. São obras infrutíferas das trevas. Você vai produzir alguma coisa. É por isso que ele diz, de uma fonte não pode sair água doce. O Espírito que tiver em você vai manifestar o que está aí dentro. Se for o Espírito de Deus, vai produzir vida. E se não for o Espírito de Deus, morte. O que é a conclusão de todas essas coisas? É você entender que todo o trabalho que se faz então no reino de Deus só tem validade se você estiver sendo movimentado pelo Espírito Santo de Deus. E se você precisa do Espírito Santo de Deus para fazer uma obra espiritual, você precisa entender que o Espírito ele vai lhe capacitar para ir exatamente o que ele lhe chamou a fazer. O resto pode até
fazer fogo, mas não vai produzir alimento. Aí você vai ver 1 Coríntios 12, do 4 a 11, dizer, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Se o Espírito é o mesmo, há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos. Ele falou, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e o Deus que opera também é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito, palavra de sabedoria, ao outro, e ele vai repetir, irmãos, isso aqui para você entender algo, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dom de curar, a outro, operação de milagres, profecia, discernimento, enfim, variedade de língua, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente. O que é que eu estou querendo lhe mostrar? Eu me habilitei no reino de Deus, o Senhor me chamou. Ele chamou você que está aqui nessa noite. Filho, você quer trabalhar na minha vinha? Quero, Senhor. Mas como é que eu digo que eu quero trabalhar na vinha do Senhor e quando eu chego lá, eu não quero fazer o que o Senhor mandou? O chamado foi para fazer a colheita. Mas, Senhor, eu acho que essas vinhas aqui, elas estão precisando de uma poda. Já pensou o Senhor chegar lá e no tempo da colheita você está podando vinha? O chamado ele é específico, tinha um propósito. Aqui, o que é que ele está nos mostrando agora? Entendam. Vocês vão entrar no reino de Deus. Vocês estão na igreja, vocês estão a serviço de Deus. Mas precisam compreender que para produzir algo, vocês precisam estar cheios do Espírito Santo de Deus. O que é estar cheio do Espírito de Deus? É eu entender que eu preciso ser possuído pelo Espírito de Deus para fazer algo que tenha valor no mundo do Espírito. Porque se eu fizer algo e eu não tiver o Espírito de Deus possuindo a minha vida, eu estou agindo como ser humano comum, estou agindo na carne. E carne, meu irmão, Jesus disse a Nicodemos, o que é carne? Carne. O que é Espírito? Pronto. Não tem para onde fugir dessa equação. Carne é carne. E Espírito, o que a carne gera, vira morte. E o que o Espírito gera? Vida. Onde é que os pontos se ligam? Se ligam exatamente em você compreender que o importante não é o que você faz, mas é exatamente fazer o que Ele lhe chamou para fazer, porque quem vai fazer a obra é o Espírito que está em você. Então, quer a obra seja grande ou ela seja pequena, para você não vai fazer a menor diferença, porque se você for crente, você tiver entendimento e conhecimento dessa palavra que eu estou lhe dando, você vai entender que se você fez algo grande ou você fez algo pequeno, não foi você que fez, mas foi o Espírito que estava em você. Talvez queiramos agora ser menos mestres, entender que a estes Deus disse, olha, para esses o julgamento vai ser maior, não queiram todos vocês serem mestres, porque duro é o fardo que eles carregam, e não há nenhum comprometimento, e não há nenhuma segurança de que lá na frente, quem simplesmente foi chamado por Deus a varrer uma igreja, uma vez na semana, receba mais ou menos do que quem teve que sair daqui andando até os confins da terra para poder levar o evangelho. Mas pastor, o missionário Alexandre largou a vida dele, um homem, um engenheiro formado na Índia. Os pais dele têm patrimônio que vale muito dinheiro, ele largou tudo, abandonou tudo, está lá no deserto. E eu estou aqui na minha casa pregando para o meu vizinho. O senhor quer me dizer que isso pode ter a mesma recompensa? Quero. Porque não importa, não é o que você acha, mas é o que o Espírito mandou você fazer. E se foi o Espírito que agiu através de você, porque você deu lugar, você deu legalidade para que o Espírito de Deus pudesse habitar no seu corpo e agir através de você, o que importa é a obra que Ele fez e não a que você queria fazer.
Se ele lhe chamou para você pregar para o seu vizinho, e você pregou para o seu vizinho e fez o que ele mandou fazer, tem a mesma validade do que o cara que teve que largar tudo, teve que ir embora e teve que ficar lá, porque foi a mesma obra que ele mandou fazer. Jesus entra na casa de Zaqueu, não diz nada a Zaqueu. Eu disse, eu vou hoje para a sua casa. Foi assim ou não foi? Bora, Zaqueu, desce aí desse negócio aí, você está meio atribulado aí, que eu vou entrar em sua casa hoje, eu vou pousar lá em sua casa. Falou mais alguma coisa? Disse mais alguma coisa? Não. Aí chega um menino, um jovem, diante de Jesus. Jesus não disse ao jovem, eu vou pousar na sua casa, mas disse a ele, você quer ser perfeito? A proposta foi diferente ou não foi? Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele tem vontade, ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser. E para mim o que é que importa é o que ele quer que eu faça, é só isso. E eu tenho que me conformar e entender que eu agrado ao meu Senhor quando eu faço exatamente o que ele pediu. Eu vou para a sua casa, então bora. Não é para ir para casa? Bora para casa. E para o outro, ele disse, não quero ir em sua casa. Eu quero que você pegue tudo que você tem, venda tudo, dê o dinheiro aos pobres. E aí você vem agora e me segue. Ele pediu isso àquele rapaz. Não pediu a Zaqueu. Pediu a Zaqueu? Zaqueu não era rico? Era rico. A Bíblia diz que Zaqueu era rico. O jovem não era rico? Era rico. E por que para um ele pede uma coisa e para outro ele pede outra? Porque talvez a obra que ele tinha na vida daquele jovem não era a mesma que ele tinha na vida de Zaqueu. Ele disse, hoje veio salvação a essa casa, e ponto, eu vou me embora, Zaqueu vai ficar aqui. Zaqueu mesmo confessou e disse, olha Senhor, se eu defraudei alguém, estou devolvendo aí 4 vezes mais, e por aí vai, o negócio está resolvido. Teve salvação na casa de Zaqueu? Mas depois, qual é a parte da Bíblia que você vê Zaqueu de novo? Zaqueu morreu, foi salvo, a gente vai encontrar Zaqueu no céu, acabou. Pronto, recebeu a salvação? O que foi que Jesus prometeu a gente, a mim e a você? Foi a salvação. Zaqueu não ganhou? Ganhou. Aí eu lhe pergunto, e o jovem? Jesus prometeu a ele mais coisa. Observe, você vai ter um tesouro no céu. Ele não prometeu tesouro no céu a Zaqueu. Só disse a Zaqueu, se você, hoje chegou a salvação nessa casa, e é o que eu tenho para você, a salvação. Para o jovem, ele tinha um chamado, venha e me siga. Você vai ter um tesouro no céu. Quando o jovem renunciou o chamado, ele renunciou também tudo que Jesus tinha para ele. O livro dos Hebreus vai dizer que muitos daqueles heróis da fé, eles não alcançaram no seu tempo aquilo que lhe tinha sido prometido. Embora eles tivessem recebido uma promessa, mas viveram em obediência ao Senhor, como se já tivessem recebido, ainda que não tivessem alcançado, porque eles entenderam que já tinham recebido aquilo pela fé. É exatamente a capacidade que eu preciso de ter e entender. Que se eu vou fazer alguma coisa no reino de Deus, não sou eu que vou fazer, mas é o Espírito de Deus através de mim que vai fazer. E se o Espírito de Deus quiser me usar apenas para eu consertar os bancos da igreja, essa é a obra que Ele me chamou para fazer, e no reino dEle talvez tenha o mesmo valor do trabalho que Ele deu para o missionário sair daqui, ir para o outro lado do país, passar fome, andar lá tomando frio, chuva, para fazer o que Ele mandou também. Porque para nós homens, o trabalho, ele tem valores distintos. Mas a parábola e os mandamentos de Jesus nos ensinam exatamente o contrário. Tem coisas que para vocês pode ter mais valor, mas no reino do céu, o processo vai ser inverso. Então não se preocupem em estar julgando entre vocês mesmos quem são os maiores. Não se preocupem em estar dando destaque no meio de vocês para aqueles que, para os critérios humanos, estão em evidência. Não se preocupem com isso. Mas se preocupem exatamente em estar de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios 9, do 16 ao 17, eu, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ora, cada um de nós, quando vê a história do apóstolo Paulo, eu tenho certeza que cada um, crente, verdadeiro, genuíno, olha a obra que esse homem fez e serve de exemplo para nós até hoje. A dedicação, a doação, a entrega, os sinais, e ele está dizendo, eu não posso tomar isso como um mérito meu.
Não é nada que eu possa olhar e dizer, meu irmão, o que eu fiz? Porque, ai de mim, se eu não anunciar o evangelho do Senhor. Porque se eu fizesse por minha própria iniciativa, eu mereceria pagamento. Mas eu não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual era o sentimento dele? Eu estou fazendo, coisas grandes estão acontecendo. A Bíblia diz que quando ele chega em Troade, ele começou a falar, meu irmão, foi a noite toda, o menino despenca da janela, ele desce, ressuscita Eutico e vai embora, e o pau quebrando, e milagres, mas ele está dizendo, olha, tudo isso que está acontecendo, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu estou de boa vontade querendo fazer a obra de Deus, mas estou entendendo que isso me foi imposto. Ele me deu essa obrigação, Ele me chamou para fazer isso, e se eu fizer exatamente tudo o que Ele mandou, eu só estou sendo um servo medíocre, porque não estou fazendo nada mais do que o que eu fui mandado. O problema é que o nível de displicência nesse tempo, e aí eu volto para fazer a ligação com o que eu falei na quarta-feira passada, é que nós nos colocamos de uma forma tão passiva no reino de Deus. Nos colocamos no meio das multidões que você vê na Bíblia. Multidões que não têm nome, que não têm identidade, que não têm comunhão com Cristo, mas que estavam ali apenas para desfrutar de um momento dos seus milagres, estavam ali apenas para comer migalhas de pão, migalhas de peixe, multidões que nós não temos nem a garantia e a certeza se receberam a salvação, mas estavam acompanhando. Aonde ele ia? A multidão. Aonde ele ia? A multidão. Por quê, irmãos? É muito fácil querer seguir Jesus para receber o que Ele tem para dar. Mas poucos foram os que se destacaram no meio da multidão e receberam nome. Poucos foram os que se destacaram no meio da multidão e tiveram agora comunhão com Ele. E todos aqueles que tiveram comunhão com Ele e serviram a Ele, se destacaram e foram reconhecidos por Ele também. Mas enquanto eu não sou visto por Ele, enquanto eu não desenvolvo um relacionamento com Ele, eu posso estar próximo dEle, posso estar perto dEle, posso estar desfrutando dos milagres dEle, posso estar desfrutando da multiplicação que Ele faz onde Ele está. Mas qual é o meu nível de relacionamento com Ele? Sou apenas mais um no meio da multidão. E o que é que Paulo está nos dizendo? Você não é mais um no meio da multidão. Se você recebeu o Espírito Santo de Deus, é um só Espírito, é um só Deus, é um só Senhor. A obra é uma só. Não tem obra de Paulo, não tem obra de Pedro, não tem obra de Colosso. Meu irmão, a obra é de Deus. Então, se a obra é de Deus, não importa o que você acha que é importante. O que importa é o que Ele acha que é importante para você fazer. Pastor, porque o senhor sabe, né? Meu sonho mesmo era ser cantor. Eu gostaria de chegar ali no palco. Tem gente que até fala, né? No palco. Eu gostaria de chegar ali no palco, pegar um violão e arrastar multidões. Isso é um sentimento voltado à glória de Deus ou à sua glória? Eu tenho um sonho, pastor, de chegar e de pregar e ver e acontecer. Esse é um sonho que você está pensando no reino de Deus ou está pensando em você? Para quem é o crédito no final do filme? É para o Espírito que fez? Ou é para a pessoa que estava sendo usada pelo Espírito? Porque, irmão, se é o Espírito que vai usar... Já pensou? Se o Espírito dissesse, você só vai precisar ler o livro aqui, a Bíblia, um dia, depois você fica em casa, eu vou lhe abençoar, todas as coisas vão acontecer, você fica em casa na rede, lá dormindo, e é só isso que o Senhor quer de mim? Fica lá em sua casa. Você vem na igreja uma vez na semana, e aí lê um texto com os irmãos, é só isso que eu quero. Irmão, que beleza. O que é que você vai fazer seu evangelho todo? Você só vai ter uma missão na sua vida. Que missão é? Um dia vai chegar um homem aqui atribulado, meio cego, você vai lá, ora por ele e pronto, não precisa se aparecer mais, é só isso que eu vou fazer, é só isso. É a única vez que Ananias aparece na história da Bíblia para orar por Paulo. Quem sabe se ele não teve que se preparar, se resguardar, quantos ataques de Satanás ele não viveu, ele não resistiu, para estar firme naquele dia, para estar atento à voz de Deus e cumprir exatamente a missão que Deus deu a ele naquele dia. E
qual é a missão mesmo. Você vai pregar, mas Deus, olhe bem para mim, eu sou Ananias. O Senhor fala comigo, eu ouço a sua voz. Será que eu não posso fazer o trabalho no lugar dele? Não, você vai orar por ele, mas quem vai fazer o trabalho é ele. Mas esse homem vai ficar famoso, Senhor. Todo mundo vai saber quem é ele. Ele vai fazer grandes coisas por aí. Eu acho fantástico quando a mulher está ungindo Jesus. E aí começa o burburinho incentivado por Judas, né? Sempre tem um Judas no meio. Não sei para que esse negócio. Os crentes querem se aparecer. Tem Judas assim, ó, tem um bocado. Judas deixou discípulos. Não sei para que isso. Aí Jesus olha para o pessoal e diz: olha, eu vou dizer a vocês, aonde esse evangelho for pregado, rapaz, isso é forte. Foi Jesus que disse. Aonde esse evangelho for pregado, podia até ter passado despercebido, ninguém nem ia saber, mas só por causa desse burburinho de vocês agora, uma mulher pecadora, que não fez nada na sua vida, de sacrifício, de seguir Jesus, de abandonar, não teve, o ato dela foi chegar, quebrar o perfume, ungir os pés de Jesus, mas agora, aonde esse evangelho for pregado, todo mundo vai saber quem foi essa mulher. Porque para vocês pode não ter valor o que ela está fazendo. Para vocês o que tinha valor era o perfume que ela quebrou. Para vocês o que tinha valor era o dinheiro. Mas eu estou mostrando a vocês que a adoração dela, para mim, é o que tem mais valor aqui. Se o perfume era caro, barato, não importa, era o que ela tinha, foi o que ela quebrou, foi o que ela me ofereceu, e da forma como ela fez, há uma coisa espiritual acontecendo aqui que vocês nem estão sabendo, porque ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Imagine, quem estava ali não estava entendendo nada, porque entrou uma mulher e começou a ungir. Meu irmão, mas agora, onde esse evangelho for pregado, o que essa mulher fez aqui vai ficar registrado para todo mundo saber. Porque, irmãos, o valor não é o valor material, não é a quantidade de dinheiro que ela deu, não é, mas é exatamente a sintonia espiritual do momento certo, da hora certa. Se ela tivesse feito isso em qualquer outro momento, talvez da história do Evangelho de Cristo, talvez não tivesse propósito. Mas para aquele momento tinha um significado espiritual muito forte. E são essas ações que quando nós estamos impelidos pelo Espírito Santo de Deus, nós somos levados a produzir. Porque o importante não é só o que está em sua mão, mas é a capacidade que você tem de multiplicar aquilo que Deus deu. Você tem quantos talentos? Meu irmão, eu tenho 5. E esse daqui, esse só tem 2. Preste atenção, quem recebeu 5 talentos, para dobrar, tem que dobrar, você tem que ganhar mais 5. Você acha que é mais fácil o quê? Ganhar mais 2 ou mais 5? Mais 2. Se ele me deu um talento só, meu irmão, eu só preciso arrumar mais um. Mas quem tem 5 vai ter que se virar para dobrar. A conta foi essa, todo mundo teve que dobrar o que recebeu. Não foi quem recebeu 5 ganhou mais um, quem recebeu 2 mais um. Não. Se você tem 5, dobre para mais 5. Se você tem 2, você tem que dobrar para mais 2. Se só tem um, só precisa mais um. Mas, Senhor, é tão insignificante o que o Senhor me deu. Eu ouvi que ninguém ia me reconhecer, ainda corri o risco de perder. Olha, eu deixei guardado aqui, está enterrado. Tome o que é do Senhor, porque o Senhor gosta de colher onde o Senhor não planta. Chamou ele de quê? De ladrão. Quem colhe onde não planta é ladrão. Tem tanta gente, irmão, sem reconhecer o senhorio de Deus dentro da igreja. Por que é que eu devo adorar a Deus? Por que é que eu devo? Por quê? Porque você não entendeu ainda que você mora numa terra que não é sua? De quem é essa terra? Quem construiu a terra? Quem lhe deu a vida? O que é seu, minha irmã? Me diga aí. O corpo que você usa vai ficar por aqui mesmo. A terra, tudo que você come, o sol que faz a terra produzir também não é seu. O que você planta, o que você colhe, a farinha que você come veio da terra que Deus fez produzir. O que é seu mesmo? No dia que você morrer, o que é que vai ficar, que você vai carregar com você? Só a sua consciência, só a sua alma é o que vai junto com você. E aí eu lhe pergunto, como é que você vai se apresentar diante de Deus? Porque aquele que recebeu o talento, ele diz assim, mas do que nada tem,
não tem nada, mas até o que não tem vai ser tirado. A palavra é exatamente essa. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem, ainda vai ser tirado. Essa conta aqui é umas contas difíceis na Bíblia. Não tem nada, mas até o que não tem, ainda vai ser tirado. Lance esse servo inútil para fora, na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, veio condenação para a vida desse homem, porque ele recebeu só um talento. E o único que ele recebeu, ele não desenvolveu. Por que será que há um interesse tão grande de Satanás para que você se torne um crente inútil no reino de Deus? Por que será que as igrejas estão crescendo cada vez mais em serviço, sem entender a visão espiritual do que de fato é a igreja? A igreja não é o serviço que ela presta, a igreja não é o manobrista, a igreja não é o ministério infantil, a igreja não é uma equipe de louvor, a igreja são as pessoas cheias do Espírito Santo de Deus para fazer a obra de Deus. Isso é a igreja. O resto pode chamar do que você quiser. Invente nome, que está na moda, cada um inventar um nome diferente para botar o nome mais exótico possível na sua igreja. Mas eu lhe digo uma coisa: banco não vai salvar ninguém, caixa de som não vai salvar ninguém, manobrista não vai salvar ninguém, ar-condicionado não salva ninguém. Mas uma palavra vinda do trono de Deus, alguém cheio do Espírito Santo, pode chegar para você e lhe fazer só uma pergunta, e essa pergunta pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. Você entende o que você lê? É só o que você precisa perguntar. Por quê? Porque essa pergunta não vem da mente, essa pergunta não vem da inteligência, essa pergunta não vem da sua esperteza, essa pergunta não vem porque você leu livros de pregação, essa pergunta não veio porque você tomou culto de hermenêutica, de homilética, de estética, de não sei mais quantas ética, mas veio porque você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque quando você fala, você não vê, as pessoas não veem, mas é o Espírito que se manifesta através de você. Ele fala através da sua boca às pessoas. Ele não entrou em transe e começou a... Não, meu irmão, vai a carruagem passando. Da onde veio essa voz? Quem sabe? Não sei nem lhe dizer como foi, meu irmão. Eu sei que na hora que a carruagem ia passando, o que veio eu larguei. Você entende o que leu? O cara disse: para tudo, meu irmão, bota o homem para o lado de dentro, porque eu estou lendo esse negócio aqui atribulado e não sei nada do que está acontecendo. A oportunidade de pregar o evangelho veio. E aí agora o cara se converte, o cara compreende a mensagem da cruz, o cara roga para ser batizado ali mesmo e leva agora para toda a cidade dele o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele teve um encontro com alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não teve um encontro com um artista, ele não teve um encontro com alguém cheio de autoridade humana, não teve um encontro com alguém respeitado pelos homens, ele não teve um encontro com alguém cheio de anel, cheio de diploma, mas ele teve um encontro com alguém que tinha uma palavra viva para queimar o coração dele. Igreja, irmão, não é lugar de você ficar ouvindo aqui conto de carochinha, não é lugar de você estar vindo aqui para ficar vendo só gente rodar e pular. Igreja é lugar de você ver, desfrutar, manifestar a unção do Espírito Santo de Deus. O culto foi uma bênção porque eu recebi. O culto foi uma bênção porque eu recebi. E o que você tem dado? O que do Espírito Santo de Deus tem fluído através de você e tem gerado vida em alguém? Mas pastor, eu não sei pregar, eu não sei pregar, eu não sei tocar uma música, eu não sei, mas deixa eu lhe falar, irmãos, esses dias a gente teve um problema com a água aqui, estava faltando água na igreja, e não adianta o pastor vir pregar se os banheiros estiver tudo entupido, que ninguém vai suportar ficar aqui dentro dessa igreja com mau cheiro. Não adianta a gente querer fazer um movimento dentro da igreja se você chegar aqui e esse chão estiver imundo. A igreja tem várias funções e várias manifestações dadas pelo Espírito. Não adianta só o pastor liberar a palavra se não tiver a interpretação, se não tiver o dom do Espírito Santo com visões, com cura. Está todos os dons aqui. E onde é que estão esses dons, pastor? Aí, ó, espalhado aí no meio da igreja.
Eu garanto a você, nessa noite, pela autoridade do Espírito de Deus, que aqui nessa igreja hoje, se a gente fechasse aquela porta, travasse e dissesse, só sai daqui depois que manifestar o dom que Deus lhe der, eu digo a você que aqui hoje, nesse auditório, teríamos todos os dons espirituais que a Bíblia diz, aqui, no meio de vocês. Será que eu tenho, pastor? Tem. E por que eu não manifesto? Porque você só vem para buscar. Você só vem buscar. No dia que a sua mente abrir. Porque Paulo diz, quando eu era criança, pensava como? E como é que a criança pensa? Quando dá fome, me diga aí. A criança chega em casa, você já viu uma criança chegar em casa e dizer, olha, me deu fome aqui, eu vou abrir aqui o armário, vou fazer um feijão, cozinhar um mocotó. Já viu criança pensar assim? Criança, irmão, deu fome, qual é a primeira palavra que grita? Mãe, estou com fome. Acabou, pronto, está resolvido. Igreja é de crianças. Crianças espirituais. É o tempo todo, eu estou com fome. Me dê algo para comer. Aí os discípulos chegam, eu vou terminar com essa aqui. Senhor, manda o povo embora. Porque aqui não tem lugar para servir comida, para comprar e já está ficando de noite. Foi que Jesus respondeu a eles: dei vocês algo a eles para comer. Não foi isso ou não foi? Você pode até trazer o pão, eu vou orar, vou abençoar e vou dar a vocês. Mas quem vai levar comida é vocês. Por quê? Porque vocês já estão em um nível diferente deles. Jesus não chamou ninguém da multidão para distribuir pão e peixe. Ninguém. Mas quem já era discípulo, quem já estava sendo ensinado, já estava sendo tratado de uma forma diferente. Quantos anos você tem de crente? Há quantos anos você está na igreja? Nesse último ano, só esse ano. Quantas vezes você ouviu alguém chegar para você e dizer, meu irmão, muito obrigado por se deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus? Quantas? Será que você já entendeu isso? Que você precisa ser possuído por um Espírito? Que a sua casa precisa estar limpa, porque Ele não habita em casa suja. Que você precisa abrir o seu coração de verdade e dizer, Espírito Santo, eu quero que o Senhor venha, entre na minha vida e faça morada. Eu preciso que o Senhor esteja em mim. Será que você ouve a voz do Espírito Santo quando você faz algo que incomoda a presença dEle em você? Quando você entristece a presença desse Espírito? Isso é ter comunhão com esse Espírito. É você saber quando você está em comunhão com Ele. É você saber quando Ele lhe incomoda para fazer algo. Quando você tenta não fazer, você tenta se controlar, mas Ele começa a se mexer dentro de você, você começa a ficar nervoso, e eu vou fazer, e eu não vou fazer, e vai mexendo, até que você vai e solta o que Ele mandou você fazer. Só quem já foi cheio do Espírito Santo sabe do que eu estou falando. Fique de pé, irmãos. Eu quero mudar a sua concepção de cristianismo. Igreja não pode ser o lugar que você vem para ficar ouvindo só a palavra de Deus, para tentar se consertar, para tentar ser uma pessoa melhor, para tentar fazer com que o seu casamento melhore, para tentar fazer com que a sua vida profissional melhore, com que as coisas deem certo, que você seja uma pessoa vista pela sociedade que não tem vícios, que não tem problema. Isso é bom, mas não é tudo. Há um nível de crescimento, há um nível de maturidade que exige agora que eu entenda que eu sou parte do corpo de Cristo. E que se eu sou parte do corpo de Cristo, eu preciso exatamente exercer aquilo que esse Espírito quer agir através da minha vida. E não importa o que é que Ele queira manifestar, não importa como Ele queira me usar, o que importa é que se eu tiver a convicção que eu estou sendo usado pelo Espírito de Deus, a minha recompensa está guardada no céu. O Espírito do Senhor veio sobre Saul, mas para ele ser rei, não foi para ele sacrificar o Senhor. A unção dele não era aquela, e aquela unção, porque ele usurpou aquilo que não era dele, ele perdeu até a que ele tinha. Porque quando eu quero fazer aquilo que Deus não me chamou, eu sou reprovado até no que eu já estava fazendo. Ele não ganhou mais, ele perdeu o que tinha. E a Bíblia diz que chega um nível que até o que eu não tenho, ainda vou perder. Não sei nem como é isso. Mas será que você entende que para aquele servo que não desenvolveu o único talento que tinha, o resultado dele foi a condenação eterna?
é o entender, irmãos, que os homens têm uma visão, que as pessoas julgam como maiorais aqueles que de repente ocupam posições que para a sociedade têm grande relevância, mas que no reino de Deus a visão vai ser totalmente diferente. A avaliação vai ser: você fez exatamente o que o Senhor mandou? Você fez exatamente aquilo que Deus disse a você para fazer? Mas Senhor, eu fiz uma obra tão grande, mas quem mandou você fazer? Eu fiz tantos sacrifícios, mas quem mandou você fazer? Se exatamente o que eu pedi para fazer você não fez, tudo que Deus pediu e você não fez, tudo que você fez sem Ele pedir também não tem valor nenhum diante de Deus. E um dos fracassos que nós estamos vivendo é exatamente porque aqueles poucos que ainda têm manifestado os dons do Espírito têm tomado para si a glória de Deus. Entenda, irmãos, cristianismo, ser crente, dizer que vai morar no céu, que você está salvo, é um complexo de todo relacionamento que você tem com Deus, porque há um único Deus, um único Senhor e um único Espírito. Fazer parte dessa família espiritual, fazer parte dessa casa, é entender que eu agora não sou mais guiado pelas minhas emoções, não sou guiado mais pelo que eu vejo, mas eu sou guiado por esse Espírito. Preciso entender o que esse Espírito quer que eu faça nesse tempo, o que é que esse Espírito está querendo me mover para fazer. Porque há um trabalho, irmãos, para ser feito. Se você olhar para a rua, você vai ver muitas pessoas indo para o inferno. E talvez a boca queira até chegar lá, mas se não tiver pé para poder movimentar a perna, a boca não chega onde tem que chegar. Mas por que eu vou carregar essa boca tão pesada? Se ninguém olha para mim, se na hora que o espinho aparece, o primeiro que se fura sou eu. Na hora da topada, meu irmão, é só o dedão aqui que segura a porrada. Mas na hora de comer o pudim, meu irmão, é só a boca que... Visão humana. Quem tem visão espiritual entende o que é um corpo. Entende que a recompensa, que o pudim gostoso que a boca comeu, é o que vai dar energia ao pé para continuar andando. Visão espiritual. Feche seus olhos. Pai...